Bom, quase todas aquelas minhas teorias geniais tive que jogar no lixo depois dos últimos episódios. Já que revelaram muitas coisas, certas respostas acabaram quebrando aquelas especulações que vos trouxe aqui nesse canal para tentar preencher o que estava em branco. E pelo visto, a Marvel decidiu ir mesmo pelo caminho mais simples, nos trazendo revelações já esperadas, certo? Mas como ainda nos resta o último episódio dessa série, a gente ainda pode continuar especulando. Então hoje, de acordo com os episódios 6, 7 e 8, a gente vai analisar alguns detalhes e projetar como vai ser o final da série e como ela pode impactar o futuro do UCM. E para isso, vamos relembrando alguns comentários que fiz nos vídeos anteriores. Já sabe, se ainda não assistiu aqueles vídeos, passa lá primeiro. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar. Eles valem muito a pena, principalmente se procura algum conteúdo inédito sobre o assunto e diferente dos outros canais. Nas últimas semanas, o YouTube encheu de vídeos Ctrl+C, Ctrl+V sobre essa série e que talvez você já esteja cansado de assistir. Prometo que os vídeos que aparecerem por aqui vão ser bem diferentes dos que já existem. A especialidade desse canal é ser meio que assim, diferentão. O que eu chamo de conteúdo caramelo versitivo. Então se acabou de chegar aqui e não vai conseguir assistir os vídeos anteriores, não tem problema. Porém, eu vou continuar com o raciocínio de tudo que eu já especulei até agora e vou tentar não explicar de novo aqui. E seja bem-vindo ao Caramelo Verso, caso queira se inscrever e continuar seguindo esse canal. Bem, no vídeo passado eu prometi que traria um novo vídeo de teoria sobre a origem da Wanda, do Visão e como a anomalia de Westview podia ter começado. Basicamente o episódio 8 foi inteiro sobre isso e o que eles revelaram foi bem mais simples do que a gente estava esperando. Porém, eu estava com quase todo o roteiro do vídeo pronto, com várias coisas legais para comentar. E ao reler ele, percebi que algumas partes podiam ainda fazer sentido e que vocês vão gostar de ouvir. Então logo depois disso, a gente segue para as análises dos últimos episódios para fechar o vídeo com as especulações finais da série aqui no canal, reunindo tudo que eu já falei desde o primeiro vídeo. E com isso, a gente dá início a mais uma... Chama a vinheta aí. Sessão Confusão! Eu sei. Eles nos mostraram como foi a origem da Wanda e do Visão em Westview, o que de alguma forma quebrou minhas pernas. Para quem acompanhou esse canal desde o início sabe que eu especulei que um dos vilões da série poderia ser o Arnim Zola. Eu explico tudo isso naquele vídeo, claro. E parece que a história tomou um rumo bem mais simples, que anularia algumas coisas dessa teoria. Porém ainda temos o último episódio da série, o momento perfeito para a história nos surpreender de verdade e tornar real cada coisa que eu vou apresentar a partir de agora. Ou não, vai. Mas vamos começar falando sobre como poderia ter sido a possível origem do Rex em Westview, seguindo os detalhes que a série nos deixa e, claro, explicando bem o porquê do hexágono. Jimmy Woo estava fazendo seu trabalho como um agente do FBI, coletando todos os dados, criando várias perguntas, ligando os pontos, fazendo teorias e talvez até postando vídeos no YouTube que nem eu. Isso tudo para poder responder esses mistérios. Acontece que ele não caiu nessa investigação por acaso. Ele estava atrás de uma pessoa do programa de testemunhas do Acordo de Sokovia. Alguém que teve contato com algum herói do UCM. Assim como o que ele fazia seguindo os passos do Scott Lang lá em Homem-Formiga e a Vespa. E por conta disso, ele foi parar em Westview. Só que ninguém parece lembrar dessa pessoa e nem que a própria cidade existe. Dessa forma, após o descobrimento de uma barreira que envolve a cidade, ele começa a trabalhar ao lado da SWORD e de outros especialistas que não representam a organização, como a doutora Darcy Lewis, por exemplo. Depois de conseguir contato com a parte interna do domo através da frequência de televisões antigas, Jimmy passa a colocar todos os coadjuvantes reconhecidos naquele quadro, como mencionei no vídeo passado, que acabei explicando também por que a Dot não está ali. Então assiste lá para entender melhor. Pelo que parece, ele ainda não encontrou a quem estava procurando do programa de testemunhas. E não levantem muita expectativa em relação a isso. Não era nenhuma das pessoas que estava no quadro e pode ser qualquer pessoa que alguma vez tivesse visto algo peculiar sobre algum herói. E assim justificaria a entrada dele na série, e só isso mesmo. Ou não, e eu já falo mais sobre quem pode ser essa pessoa que ele está procurando. Mas o curioso sobre a revelação dos verdadeiros vizinhos da Wanda estava em si no programa de reconhecimento facial da SWORD. E esse detalhe completaria aquela minha teoria do porquê Arnim Zola retornaria como vilão da série. Repararam que os moradores de Westview pareciam ter algum cadastro naquele sistema? Isso me fez pensar que talvez todos aqueles moradores antes de Westview fossem na verdade agentes da IMA, Ideias Mecânicas Avançadas. Uma organização secreta que nos quadrinhos foi meio que a sucessora da Hydra, e que poderia ser adaptada como um novo braço de pesquisas científicas da SWORD. E a gente já conheceu a IMA no universo cinematográfico da Marvel. Lembram de Homem de Ferro 3? Pois é, aquela empresa era a IMA, e que durante os eventos do Blip poderia ter se juntado ao diretor Hayward para se responsabilizar pelas pesquisas no corpo do Visão. Já explico melhor isso. Pensem comigo. De alguma forma, o diretor tinha um mapa de esgotos da cidade de Westview. E é desse jeito que ele envia o Frank. Sim, esse apicultor tem nome e não é Mephisto não. Inclusive ele retorna como sorveteiro do parque já no episódio seguinte.
Pelo menos a Wanda deu uma profissão mais segura pro coitado. Então, corrigindo o que foi dito no primeiro vídeo, os hexágonos não têm nada a ver com as colmeias falsas que simulam a realidade, enfim. Então o diretor parecia conhecer bem a cidade por ter tanta certeza em mandar Frank lá pra dentro daquele jeito. Sim, eu achava que essa cidade era mesmo falsa, e não por conta da realidade criada pela Wanda. Digo que sempre foi falsa mesmo. Até porque a melhor maneira de criar uma base secreta que estuda IA e nanotecnologia seria reaproveitando a estrutura de uma base militar abandonada fora de atividade. Pra quem tá se perguntando, sim, tô falando daquela base da SHIELD do primeiro vídeo que foi explodida por uma inteligência artificial em Nova Jersey, é claro. E dessa forma, para tornar tudo ainda mais secreto, eles mantêm a base subterrânea, como sempre foi, porém com uma cidade fictícia na superfície, controlada por esses agentes. De alguma forma, a Wanda colocou comunicadores entre os vizinhos que ficariam de patrulha no bairro durante o Halloween. Talvez essa podia ser alguma atividade que secretamente já estava sendo executada por eles antes da Wanda chegar. O interessante é que o símbolo da imã é representada por um hexágono nos quadrinhos. Isso poderia ajudar a entender o formato hexagonal da barreira. E nesse caso, o símbolo deles poderia representar essa nova tecnologia impenetrável do Hex. Talvez aquele campo de força que envolve a cidade originalmente fazia parte de alguma defesa dessa base subterrânea. E Wanda podia apenas estar reaproveitando essa tecnologia para manter todos distantes. Inclusive, essa tecnologia pode vir do mesmo lugar de onde tiraram o corpo do Visão. De Wakanda. Repararam que a barreira de Wakanda também tinha hexágonos na sua formação? A imã poderia ter replicado uma barreira parecida com aquela para usar em caso de emergência. E por ser uma das descendentes da Hydra, explicaria por que eles tentariam usar o que sobrou do Arnim Zola para reativar o Visão. Lembrando que em Homem de Ferro 3, eles têm certo conhecimento em reconstrução orgânica também. Então, seria a divisão perfeita para tentar reativar o Visão através do projeto Catarata. Até agora a teoria estava ficando boa, né? Não fosse o bendito episódio 8 que nos conta como tudo aconteceu, de acordo com as memórias da Wanda. E alguém nos ajuda a embarcar nessa viagem, reconstruindo todas as memórias traumáticas dela para tentar entender junto a nós como tudo começou em Westview e de onde vem a origem de todo esse poder da Wanda. Agnes, ou Agatha Harkness, deixou de ser só uma referência aos quadrinhos e finalmente foi revelada como uma bruxa, assim como nas HQs. E bem, foi aí que pelo visto a Marvel optou por seguir um caminho bem simples, revelando algo que desde o início a internet já estava comentando. Nas HQs, ela se torna a mentora da Wanda, e se eles estiverem seguindo tão fielmente as histórias que já conhecemos, o final dessa série não vai ter mais surpresa nenhuma. Os filhos dela serão mesmo pedaços da alma de um ser maligno, que no final das contas nunca existiram de verdade, e que só apareciam nos momentos em que Wanda pensava neles. Porém, ainda temos esse último episódio da série inteiro para assistir. E, pelo visto, eles adaptaram algumas coisas da história de origem da Agatha, e o que é um bom sinal. Vai que alguma coisa que eu falei até agora ainda seja um plot twist que ainda vai acontecer. Então, no final das contas, ela nunca foi uma aprendiz do Doutor Estranho, como especulado no vídeo anterior. Mas ela ainda pode ter uma conexão forte com Sanctum Sanctorum e algumas magias desses magos. A gente já vai falar mais sobre isso, vocês vão gostar, sério. Eu falei um pouco da Agatha agora como introdução para puxar a próxima parte do vídeo, onde a gente vai tentar debater alguns detalhes interessantes que eu percebi nesses últimos 3 episódios. E como recompensa pelo último vídeo de teoria aqui da série, para quem continuar assistindo vai receber algo exclusivo aqui no vídeo. Vocês gostam de música? Beleza, então vai assistindo aí. Sim, a Feiticeira Escarlate finalmente apareceu. E parece que ela não foi mandada para Nova Jersey pelo Falcão e o Soldado Invernal, como especulado no primeiro vídeo. E para essa minha última teoria sobre a falsa Westview fazer mais sentido, aquele bilhete da propriedade da casa que eles compraram também deveria ser falso, já que foi aquilo que levou ela até a cidade, e não o corpo do Visão. Então acho bem pouco provável que eles refaçam tudo o que já foi mostrado. Me parece mesmo que ao chegar em Westview, ela sentiu apenas o vazio daquele lugar. Um vazio que estava nela e nos outros moradores que acabaram de voltar do blip. Então, como solução, ela cria aquela realidade com o objetivo de enfrentar esse momento difícil, tornando a vida de todos perfeita como na série de televisão. Uma nova oportunidade para viverem sem dor, já que era como ela se sentia segura quando maratonava os episódios durante os momentos difíceis ao longo da vida dela, né? E esse tipo de fuga da realidade já era praticada por ela há muito tempo, ainda quando vivia em Sokovia com seu irmão e seus pais. Pois é, no final das contas, eles não eram os atores que aparecem entre os comerciais de televisão, como especulado também lá no primeiro vídeo. Irina e Oleg Maximov pretendiam que seus filhos fugissem daquele país com o governo ditatorial, ensinando inglês e mostrando a eles que a vida podia ser perfeita, que eles só estavam vivendo na realidade errada. E aí descobrimos que Wanda, com seus poderes naturais, consegue alterar a probabilidade de explosão daquela bomba Stark que caiu na sua casa. A Agatha menciona que essa é uma das habilidades de uma jovem bruxa. Mas não se enganem,
já que é na puberdade que os primeiros indícios dos genes mutantes começam a aparecer. Então continua achando que ela é uma mutante sim, e que só a partir daí começou a se conectar com essa entidade mística que a Hackney se refere no final desse episódio. Pode ser que no momento em que ela alterou a realidade, estabeleceu uma conexão muito forte com aquela série de televisão. Aquela tela continua ligada mesmo depois de tudo que foi destruído, talvez por influência do reflexo dos poderes dela. E é só mais tarde que, por conta da Joia da Mente, ela aprimora suas habilidades e se torna receptiva aos poderes da Feiticeira Escarlate. Sim, finalmente um apelido de herói. Essa cena dentro da Hydra pode ter nos revelado o porquê do nome da série, inclusive. Ela pode ter tido uma pequena visão do seu futuro através da Joia da Mente. Por algum motivo, aquela consciência interior da Pedra do Infinito escolheu a Wanda. E assim, ela teve o testemunho da Força Escarlate se unindo aos poderes de probabilidade dela, nos indicando por que a série se chama WandaVision. Ou no português, a Visão da Wanda. Acho que aquela figura feminina que ela vê sendo emanada pela energia da joia indica um futuro dela que se tornou possível a partir daquele momento. Aí acho que todo mundo aqui quer ver ela com aquele uniforme, né? Bom, e com isso, ainda é possível ligar a Arnim Zola com o que está acontecendo com a Wanda. Calma, eu vou explicar. Ele ainda tem muito a ver com a origem dela. O programa de Soldados Invernais foi iniciado por ele. E no filme Vingadores, A Era de Ultron, Steve Rogers e os outros Vingadores estavam indo atrás de várias bases secretas da Hydra, que sobraram logo depois da queda dela e da S.H.I.E.L.D. E eles acabaram encontrando mais 2 aprimorados da Hydra, a Wanda e o Pietro. Mas o que seria exatamente esse programa de aprimorados? Talvez um tipo de aprimoramento dos Soldados Invernais. Sendo assim, como Bucky, a Wanda deve ter algum gatilho que desperte esse lado sombrio nela. Até porque não faria sentido em criar uma arma que em algum momento poderia se voltar contra quem a criou. E talvez assim seja explicado por que ela não conseguia lembrar de como tudo aquilo começou em Westview. A própria magia escarlate tentou combater esse tipo de controle nela e de certa forma apagou as memórias recentes dela. E falando sobre o programa de aprimorados e da entidade escarlate, a gente pode concluir que talvez ela só sobreviveu a todas essas forças por conta dos genes mutantes dela. Sei que ainda não revelaram nada a respeito, mas é algo que ainda pode se tornar real. A Agatha, inclusive, comenta que ela é capaz de gerar vida, então isso classificaria ela como uma mutante ômega, como nos quadrinhos, já que ela seria a junção dessas duas coisas muito poderosas no universo Marvel. E falando em criar vida, visão do Rex. Acho que todos aqui foram enganados pela cena da invasão ao laboratório da SWORD. Ela nunca roubou o corpo do Visão de lá. Hayward é um mentiroso. Ela deixa claro que queria apenas fazer um funeral a ele, e que não tinha pretensão de fazer mais nada com aquele corpo. Então ela foi para Westview e simplesmente criou um. Bom, eu não acho tão estranho que ela criou mesmo o Vibranium, já que em Vingadores Ultimato ela destrói a peixeira do Thanos como se fosse de alumínio. E vocês estão ligados que aquela espada pode ser de adamantium, né? O Thanos arrebentou o escudo do Capitão com aquilo. E o escudo dele é de Vibranium, que é mais fraco que adamantium. E se a feiticeira pode quebrar adamantium, eu até entendo porque o Wolverine não deu as caras por aqui ainda. Então, nesse caso, ela pode até ter criado mesmo o Visão. Mas, no vídeo anterior, eu especulei rapidamente que Wanda podia apenas remodelar a realidade. Mas eu esqueci de um detalhe importante. É um detalhe que brilha ali na cabeça do Visão, meio que na testa. Sabe aquelas carecas brilhantes? Então, não perceberam ainda? Sim, a Joia da Mente. Tá bem na testa dele. Ela provavelmente tá ali mesmo. Já que ele continua usando os poderes dela para despertar os vizinhos da hipnose. Então, eu tô dizendo que ela criou uma Joia do Infinito também? Não seria complexo demais? Pô, se ela pode criar uma, então pode criar logo as 6. Cria a manopla de volta também, traz todo mundo logo, sei lá. Então, acho que ela roubou mesmo essa joia de outro lugar. E no caso, não foi da joalheria mais chique de Nova Jersey, não. Os poderes de probabilidade dela foram expandidos com a magia escarlate, o que serve para criar dobras na realidade. Ou seja, talvez aquele Pietro falso não tenha vindo do multiverso, mas o Visão sim. E nesse caso, junto com a Joia da Mente que estava grudada na testa dele. E isso pode nos ajudar a entender por que ele não consegue ficar fora do Rex também. Lembram do que a anciã nos explicou? Cada joia precisa permanecer no seu universo de origem. E nesse caso, ela não foi trazida através do reino quântico. A Wanda simplesmente puxou ela para cá junto com o Visão. E já que acabamos de falar do Thanos, vamos usar ele como exemplo. Lembram quando ele usa aquela habilidade parecida? Numa realidade alternativa, ele foi morto pela Gamora, mas na realidade escolhida por ele, ele estava vivo e com a joia. E como o Visão teoricamente precisa da Joia da Mente para estar vivo, Wanda desejou o mesmo também. E isso classificaria o Rex como uma dobra de realidade no nosso universo, ou no universo 616 dos filmes, né? E trazer para cá de forma instável uma Joia do Infinito, de outro universo, pode ser o que vai causar o multiverso da loucura.
E aí vai dar BO pro Doutor Estranho resolver lá no filme dele. Então, se o Rex for desfeito, o Visão com a joia não vai poder sair de lá. Mas o que tá lá fora, tá de boa. Visão branco ou catarata? Eu vou chamar de catarata, velho. O Tommy, Billy e Wanda, pelo visto, não eram as únicas pessoas que tinham um irmão gêmeo nessa série. Para aqueles que acharam o Visão cinza perturbador, fique com esse. Os pedaços reais do Visão não estavam numa base secreta embaixo de Westview, como eu pensava. Ele estava lá fora o tempo todo e o diretor Hayward se aproveitou da ausência da Maria Rambeau para autorizar os testes. Ele esperou ela morrer para assumir o cargo de diretor durante os últimos 3 anos, iniciando o projeto Catarata. Ele tá numa vibe de querer proteger o mundo depois do blip, sem depender mais dos heróis que não puderam evitar toda aquela bagunça. É um bom argumento, até para convencer outros agentes da SWORD a ficarem do lado dele. Ele mentiu sobre a Wanda tentar roubar o corpo do Visão, então pode ter mentido sobre várias outras coisas, como a própria decisão da Maria de impedir que a Mônica, a sua filha, fosse lançada no projeto espacial da organização. A gente já comenta mais disso. Mas como o corpo do Visão foi parar nas mãos da SWORD? Foi confiado simplesmente a eles? O que é estranho, já que o Vibranium usado na criação do Visão pelo Ultron foi roubado de Wakanda, pelo Ulysses Klaue, o Garra Sônica, lembram? Isso pode ter sido facilitado durante o blip pelo estado caótico do país, sem seu rei. Acho que enquanto viva, a antiga diretora Rambeau pode ter assegurado ao povo wakandano que os restos do Vibranium do Visão ficariam seguros na SWORD. E bem, se eles conseguiram o corpo dele, será que de brinde o Catarata também não ganhou as memórias que foram salvas pela Shuri lá também? Eu acho pouco provável, tem outra especulação sobre isso que também já vou comentar depois. Nas HQs, a versão branca do Visão retorna sem memórias mesmo. Mas algumas pessoas acham que é dessa forma que o Ultron vai voltar, sendo aplicado como a nova IA do Catarata. Tudo bem, ele não aparece sendo morto de fato pelo Visão no filme dele, mas o Hayward teria que ser muito babacão de colocar os dados que sobraram do Ultron no corpo que originalmente ele mesmo projetou para exterminar a humanidade. Aquele monte de lata quase destruiu o planeta inteiro. Se Hayward fizer isso, que seja a primeira vítima do Catarata, então. Outro palpite de IA que possa controlar o Catarata é o Arnim Zola. Tá, tô brincando. Parece que ele e o Mephisto estão no barquinho dos excluídos da série. Enfim, eu tentei. Bom, esse Visão Branco, tendo suas memórias antigas ou não, parece ser tão poderoso quanto a Wanda. Se ele consegue atravessar a barreira vermelha, significa que os poderes da Wanda podem não ser tão eficazes contra os dele. E vai dar quebra-pau entre os dois, é o que a gente mais quer ver. No final, o que é mais esperado é que os dois se unam, já que o de dentro não pode acessar o lado de fora e permanecer vivo, e o de fora não tem a essência do que está lá dentro. Eles podem mesmo se fundir no final da batalha, até porque o Visão do Rex, que tem a consciência natural dele, está com a Joia da Mente. E uma habilidade parecida como essa foi usada por ele para desconectar o Ultron da internet lá naquele filme. Agora, caso os dois fiquem vivos, a Wanda vai ter que decidir com qual dos dois vai ficar, né? Bom, o Catarata de certa forma também foi criação da Wanda, já que agora ele não depende mais da Joia da Mente para funcionar. Ele usa a própria energia que foi retirada do drone expulso de dentro do Rex. Mas também temos outro personagem que ganhou poderes dessa mesma energia de expulsão. A nova heroína da Marvel, Photon. Inclusive, outra coisa que pensei foi a respeito do trio opositor do Hayward. Esperava que a Mônica, Darcy e Jimmy poderiam precisar da ajuda de outra pessoa para entrar no Rex. E esse alguém poderia ser o Dr. Selvig. A Darcy foi estagiária dele e no filme Thor, Mundo Sombrio, ele criou uns bastões lá que atravessavam tempo e espaço através das realidades. Isso tudo para combater os efeitos da joia que possui esse mesmo poder. Então, precisando entrar na realidade de dentro do Rex, eu achei que eles poderiam precisar daqueles bastões. Porém, quase todos desse grupo entraram de qualquer jeito. Uma foi raptada pela expansão do Rex e a outra decidiu por conta própria atravessar a barreira. E assim acabou até ganhando poderes. Depois de se expor 3 vezes à radiação do Rex, Mônica Rambeau se tornou a Photon. É interessante como ela e a Wanda estão equivalentes agora. Ambas perderam quem amavam durante o blip e voltaram sozinhas, tendo que lidar com as consequências também dos seus poderes. E nos quadrinhos, ela consegue usar seus poderes para se transformar em luz e entrar até dentro de computadores. Talvez assim seja até ela quem derrote o Catarata, hein? E já que ela consegue manipular a energia do Rex, e como as roupas dela sofreram da mesma radiação quando ela foi expulsa, ia ser muito da hora se ela conseguisse reconstruir aquele uniforme como no padrão dos quadrinhos. Foi ela quem ajudou a Capitã Marvel a escolher o padrão de cores naquele uniforme querido dela também, né? Bom, gostaria que ela assumisse logo a posição de Capitã Marvel, falando nisso, já que esse nome só existe por conta dela nas HQs. E eu não sei vocês, mas eu achei que a personagem dela conseguiu entregar muito mais carisma do que a própria Carol Danvers.
mas acho que por agora ela vai apenas assumir o cargo de nova diretora da SWORD, seguindo os passos da sua mãe. Depois de tudo isso, Hayward vai dançar de alguma forma, e ela, no seu posto, provavelmente vai oferecer alguma promoção para os seus novos agentes. Jimmy Woo na área de segurança e investigação e Darcy Lewis na área de astrofísica. E falando sobre isso, provavelmente ela vai autorizar o lançamento de estações ao redor do planeta, iniciando a nova fase espacial da organização. Com a parceria de seus agentes de confiança e Skrulls, ela pode convidar até o seu velho amigo Fury para ficar responsável nesse setor. Dessa forma, justificando a cena pós-créditos do Homem-Aranha Longe de Casa, que se passa 8 meses depois do blip, um bom tempo depois de Westview, né? E agora que a antiga babá das crianças provavelmente vai ser demitida, a Mônica podia se encaixar nesse papel afinal. Foi ela quem ajudou no parto das crianças, lembram? A tia Agnes borrifou perfume em bebês, cara. E ainda tava procurando whisky pra dar pros coitados. Jump it up, jump, jump, jump. Jump it up, jump, jump, jump. Vamos falar do Tommy, Billy e Pietro. Um detalhe interessante que percebi reassistindo a série é que aquele helicóptero de brinquedo a cores podia estar indicando mesmo a chegada das crianças. Não por ser um brinquedo em si, mas porque as cores que se destacam em todo aquele preto e branco podiam indicar que os poderes das crianças começaram a ultrapassar os poderes da sua mãe, como sugerido nos 2 outros vídeos. Reparem, Wanda pede pro Billy localizar seu pai. Os poderes dela se limitam ao que está dentro do Rex, já os dele não. Inclusive, a própria origem do Pietro, ou Fietro, ainda está no ar. Para quem quiser relembrar, eu explico tudo naquele vídeo. Pelo visto, ele não veio de outro universo não. A Agatha apenas revela que estava controlando ele, com algumas magias para que ele fosse seus olhos e ouvidos, a fim de descobrir a origem do poder da Wanda. Então, assim como o Rex, ela provavelmente não criou ele. E caso ele ainda esteja sob os efeitos da magia da Agatha, acho que a visão do Rex pode despertar o Pietro, assim como fez com Norm. Os gêmeos são apegados demais nesse tio deles, e retratar ele também como um vilão poderia ser decepcionante para os fãs. Lembra do que aconteceu com o Arqueiro lá no primeiro filme dos Vingadores, né? Ele passou o filme inteiro como vilão e isso foi bem chato. Então acho que ele tá com os mocinhos. E se o Pietro estiver consciente e tiver super velocidade, vamos ter a família inteira reunida contra a bruxa do 71. Agatha Harkness. Primeira pergunta que eu posso fazer. Só ela e o Catarata vão dar conta nessa turma toda então? Não. Por isso, acho que ela vai convocar o próprio exército. Os reféns de Westview podem ser controlados por ela pela última vez. Ela já demonstrou que consegue fazer isso com o Sr. Scratch, com o Herbie e com o Pietro. Até penso que através da Wanda ela conseguiu coordenar todos os moradores da cidade. E ela quem está sendo responsável pelo sofrimento de todos. O Norm fala que ela está na cabeça dele, sem citar o nome da Wanda. Talvez tudo estivesse bem antes da vizinha enxerida chegar. Ou talvez ela sempre esteve ali antes mesmo da Wanda construir a própria casa. Será que a bruxa do 71 construiria uma casa com um porão daquele só para copiar a feiticeira? Talvez aquele porão seja até em outra dimensão. Lembram da teoria do início do vídeo? Pelo menos acertei uma coisa. Tem algo subterrâneo na série sim. Só não é uma base secreta, mas... vai que o Arnim Zola tá ali embaixo, de boas, sei lá. Tá. Nesse caso eu até não duvidaria que o tal Mephisto estivesse ali então. Bem, quando a Mônica abre a entrada daquele porão, ela enxerga, com a visão especial, umas correntes de energia roxa naquelas raízes. Representa muito bem os poderes de absorção da Agatha, como alguém que suga o poder dos oponentes, representando talvez que ela já esteja se alimentando dos poderes da Wanda. E nesse porão, a gente vê detalhes muito interessantes. Uma prateleira com o espelho de invocação do Exu Birubiru, a sandália do diabo do pé torto, o terço maldito do primo do Mephisto, o boné do Tranca-Rua, a coleção de facas do Desumbufe Chifrudo e a escova de dentes do Kleber, o cara que faz a faxina nesse porão. Talvez ele tenha esquecido esse item ali em cima e foi embora, enfim. E mais 2 detalhes muito relevantes. Esse saguão possui runas invocadas por um hexágono nos seus contornos, talvez representando o porquê de fato que a barreira da cidade tenha o formato hexagonal, como teve sua origem mágica da Wanda. O outro detalhe é o livro naquela mesa que talvez sirva para completar a transfusão dos poderes de Escarlate que estão na Wanda. Talvez essa tenha sido a magia proibida que aquele culto de Salem se referiu quando tentaram executar a Agatha. Falando nisso, 1693? A Agatha é velha, hein, rapaz? Ela descobriu o segredo da imortalidade com o Hulk no Scott Lang, por acaso? Vocês lembram, né? O Scott Lang ele vira um bebê, depois fica velho e volta, enfim. Brincadeiras à parte, é bastante coerente com o CM que ela use magias negras para não envelhecer. A anciã praticava algo parecido para se manter viva por mais tempo até encontrar o próximo Mago Supremo. Mas o que a gente não sabe desse culto é o significado daquela coroa mágica que se forma sob a cabeça da mãe delas.
E não sabemos bem se a Agatha foi acusada justamente, já que ela fala que ainda podia ser boa e que não cometeu o que foi acusada. Olha a cara dessa mulher atacando a Agnes, cara. Será mesmo que ela representa o bem? Talvez a própria Agatha esteja aprendendo essas magias para evitar futuros problemas que vêm da Força Escarlate. A mãe do Thor, a Frigga, foi criada por bruxas e podia prever o futuro. Então a intenção da Agnes pode ser de ajuda, prevendo algum mal que venha da Escarlate. O próprio Heimdall, ele usa a magia negra para transportar o Hulk de volta para a Terra. Então ele acabou usando algo maléfico para o bem. Então por que a Agnes não pode usar o mesmo? Mas eu não apostaria tanto nisso, já que ela tem uma postura vilanesca. Bem o estilo das vilãs da Disney. Ah, é, a parte especial do vídeo. Eu vou muito me arrepender por isso depois. Quem que bagunçou tudo aqui? Foi a Agatha e mais ninguém. Quem só fez maldade por aqui? Foi a Agatha e mais ninguém. Ela é muito mal e vai te enganar. Ela enrola todo mundo e eu nem percebi. Nada. Já é tarde pra consertar tudo aquilo que ela estragou. Culpe a Agatha, só a Agatha. Foi a Agatha e mais ninguém. E ela matou o Spark também. Isso que eu chamo de conteúdo caramelo versitivo. Pois é, ela matou o Spark também. Poxa, ninguém deve ser perdoado por algo assim. Então ela tem essa música maléfica, vive em cima de um calabouço, machuca animaizinhos e tudo. Não tem como ela ser boa não. E ainda por cima é uma bandida, mano. Ela roubou aquele broche da outra bruxa e provavelmente roubou esse livro também. E isso nos leva para a teoria que vai explodir cabeças. Ela provavelmente roubou esse livro do Sanctum Sanctorum. Perceberam essa magia dourada que envolve ele? Me lembra muito as magias que aqueles magos usam. E olha como ela faz para ativar a viagem pelas memórias da Wanda. Ela arranca um fio de cabelo dela para determinar o caminho. E eu já vi o próprio Doutor Estranho fazendo o mesmo para algo parecido. A Agatha parece estar tentando aprender o máximo sobre o mundo místico, roubando magias das bruxas, dos magos e agora até da feiticeira Escarlate. Mas por quê? E é aqui que o Jimmy Woo entra na história. Lembram da testemunha que ele está procurando em Westview? Sabemos que não é nenhum dos moradores que aparece no quadro. Então essa testemunha não é a Agnes e nem esses outros. Temos a Dot como opção, então talvez ela ainda possa ter parte na virada da história. Se aquele porão da Agatha esteve ali o tempo todo, talvez ela possa ter visto algo suspeito e relatado para a autoridade competente, o FBI. E dessa forma, Agatha Harkness poderia ser o alvo de procura inicial do Wu, não exatamente um herói como ele imaginava. E ela pode estar tentando absorver todos esses conhecimentos e poderes sombrios para libertar aquele a quem desde o início da série ela se referiu. O marido Ralph. Ok, o que tem de mais nisso? Bom, eles parecem estar se baseando bastante no que acontece nas HQs. Aquele demônio vermelho pode se encaixar aí. O Mephisto, no final das contas, pode ser adaptado como Ralph. Tá, mas isso todo mundo já estava comentando, desde o início, cara. Então, eu também ouvi essas teorias na maioria dos canais, que poderia ser o Mephisto, ou o Pesadelo, ou o próprio Dormammu. Essas soluções mais óbvias. E linkando essas coisas, eu percebi que talvez todos esses vilões estejam presentes na série de alguma forma. Calma, eu vou explicar. Perceberam a cor da magia que a Agatha emana? Sim, ela provavelmente fez algum pacto quando era jovem com o Dormammu, vilão que se alimenta de outras dimensões e que apareceu lá no primeiro filme do Doutor Estranho. Assim, ela passou a aprender mais sobre o mundo místico, até conhecer Caecilius, lembram dele? Também aparece naquele filme. E ele é outro usuário das magias sombrias, que acaba sendo escravizado junto aos seus seguidores pelo Dormammu. Ele é completamente possuído por aquela magia roxa e ainda ganha no meio da testa uma runa enfeitiçada. A aparência dos três muda bastante quando acabam raptados por aquela entidade cósmica. E como eu disse no vídeo passado, se o Mephisto aparecer, parte da origem dele vai ter que ser alterada por conta das censuras no cinema chinês. Acredito que os seguidores do Caecilius podem receber cargos no universo sombrio do Dormammu. Um pode se tornar o Pesadelo e o outro o Coração Negro, por exemplo. Ambos que trabalham para o Mephisto, ou Ralph, ou Caecilius, como preferirem. A Agatha, nas HQs, possui um filho chamado Nicholas Scratch, nome parecido com o coelho que ela tem ali. E esse filho foi aprisionado na Zona Negativa. E na adaptação para o UCM, ambos, filhos e marido, podem estar aprisionados nessas dimensões sombrias. E por isso, Agnes está interessada nos poderes de Wanda. Dessa forma, o paralelo entre as duas estaria equilibrado. Cada uma está tentando reerguer a família perdida através da magia.
E com isso, a gente chega nas especulações finais da série e sobre como pode ser o futuro da Marvel depois dela. Eu não acho que Agatha Harkness vai ser destruída nessa série. Ela tem potencial para ser a nova Loki do universo sombrio da Marvel. Então ela pode ser derrotada e talvez até no futuro ser mentora da Wanda, caso o próprio Doutor Estranho não se ofereça. Talvez no final da batalha, através de um acordo e usando alguma profecia do livro, ela possa drenar parte do poder da Escarlate em troca das crianças vivas de volta. Acho difícil, inclusive, que as crianças tenham um final trágico, já que vai contra a estrutura desse tipo de série, como a própria Wanda explica ao Visão. Mas caso isso aconteça, se seus filhos forem desfeitos e absorvidos pela Agnes, e se o Visão do Rex for devolvido para sua realidade original e apenas o Catarata sobreviver, a história pode ter um desfecho muito mais profundo. Algumas coisas podem ficar em aberto no final. Shuri poderia dar à Wanda essa pequena lembrança dele, aqueles arquivos que ela conseguiu guardar um pouco antes da sua morte trágica. E a Wanda pode, a partir de agora, apenas relembrar as memórias do Sintozoide através das suas leituras, e assim ela aceitaria a perda dele de fato. O Visão Branco pode optar por não receber essas memórias, e talvez até no futuro ele possa optar por isso, mas caso a Wanda acabe sem ninguém novamente, talvez isso a motive a usar o seu estado de poder Nexus ao máximo, e a leve para um universo onde possa reencontrar a sua família mutante de verdade. O que vai acontecer com a Joia do Infinito se ela não for devolvida, então? Bom, eu acho que o Doutor Estranho pode ficar encarregado de entregar ela de volta para a realidade que ela pertence, para evitar a ruptura no espaço-tempo, como a gente discutiu um pouco atrás. Ou caso ela simplesmente foi recriada ali, daria início ao retorno de todas as Joias do Infinito. Sim, tenho quase tudo pronto para explicar essa minha outra teoria. Então, se quiserem, façam um vídeo comentando como cada uma delas pode retornar ao UCM. É só me pedirem. Pelo visto, Doutor Estranho não apareceu ainda, porque os poderes do Rex talvez sejam mais fortes e bloqueiem a detecção de magia dele. E caso ele não apareça ao longo do episódio, pode aparecer na cena pós-créditos, como algo ligando ao que a Agnes acabou de fazer, ou então até a aparição daquele que muitos esperam. Ou pelo menos alguma indicação mais forte do Mephisto. É interessante perceber que no filme Homem-Aranha Longe de Casa, Doutor Estranho não intervém nas ilusões do mistério, mesmo com a exposição do uso de magias em público. E recentemente divulgaram o nome do próximo filme do Cabeça de Teia, que de alguma forma vai se conectar com essa série. Miranha No Way Home. É apresentado esse teaser com glitches na imagem tipo as da TV da série da Wanda. O primeiro filme do Aracnídeo se conecta a isso tudo através daquela cena no galpão do controle de danos, quando o Aranha fica preso e começa a mexer em várias coisas que estão guardadas ali. E olha, uma cabeça do Ultron que tá ligada. Toda vez que ele assumia o controle de um dos droids, era essa cor que saía dos olhos dele. E como especulado ali atrás, o segundo filme do Aranha se conecta através da cena pós-créditos em que Nick Fury aparece em uma estação espacial cheia de Skrulls, talvez nos revelando então que as decisões da Mônica realizadas no final dessa história impactaram na criação daquela base no espaço. A realidade é que a Marvel acaba sempre nos impressionando de algum jeito, e eu não vejo a hora de assistir ao último episódio de WandaVision quando estiver no ar. Foi essa série que fez com que o canal começasse e ela também possibilitou esse espaço de diálogos entre os fãs, assim aproximando pessoas em tempos difíceis que nos forçam a fazer o contrário. Me encontro com vocês aqui no próximo vídeo.